Cadê o pessoal? Esperar o pessoal entrar para poder. Para poder continuar aqui. Para a gente começar a fazer os exercícios. Vamos lá. Eu juro que eu não faço essa Professora, Oi, é a Tatiane. Boa noite de novo, tudo bem? tudo bem? Diga. Por que eu queria voltar nessa última informação que você deu, porque realmente eu fiquei em dúvida sobre os agentes comunitários de saúde. Sim. A questão da exceção é que queria entender isso, pode ser concurso público ou um processo simples, Não vai ser simplificado, ou não, só através de processo. só através de processo seletivo simplificado. Mas o processo seletivo simplificado é uma prova que se faz? Pode ser uma Por que eu estou te fazendo essa... Pode ser só título. Eu não sabia dessa informação, porque eu pensei que era um concurso, né? Não. Eu tinha feito, eu acho que eu tinha comentado com você, de São João de Meriti, que deu aquele problema, né? Teve banca, paguei inscrição. É o que você me falou. É o mesmo raciocínio do IBGE. Mesma coisa. Não é um concurso público com as etapas do certame, toda aquela formalidade que um concurso público exige. Não é. É um processo seletivo simplificado. Que parece concurso, tem aparência de concurso, tem cheiro de concurso, mas concurso público não é. Entendeu? Tá bom. Por Tá isso bom, que obrigada, representam professora. exceções à regra do concurso. Então, se são exceções à regra do concurso, o sujeito que for, entre aspas, aprovado, ele nunca vai ser considerado um servidor efetivo, porque ele não ocupará cargo público, ele vai exercer só uma função que é transitória. E é justamente por isso que ele não vai ter estabilidade. Ele não ocupa cargo efetivo, porque para ocupar cargo efetivo, a fazer jus à estabilidade, só quem se submete a concurso público de provas ou provas e títulos, cujo prazo de validade será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Esse sim vai ter estabilidade porque ele ocupa cargo efetivo. Entendeu? Vamos lá, eu quero começar a fazer os exercícios, mas estou com medo de ter que ir e voltar, porque quando aparece alguém tem que parar a transmissão. Como é que fala? A reprodução, né? Aí eu tenho que reproduzir novamente, aí tem medo de dar algum problema. Mas vamos lá, vamos começar a fazer os exercícios. E à medida que a gente for fazendo os exercícios, a gente vai comentando, né? Obviamente, as questões e comentando a matéria, né? Os tópicos que são pertinentes à matéria. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Isso. A minha rede está dando, que a minha rede está
Tá com problema. Isso eu já sabia, né? A internet está muito ruim. Porque a gente ficou o dia inteiro sem luz hoje, praticamente o dia inteiro. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Tá todo mundo vendo? Fala aí, por gentileza, no microfone, para eu saber, por favor. Estão vendo? Sim. Então tá. Vamos lá. Vamos lá, queridos, olha só. Primeira questão. Sim. Obrigada. Vamos lá. João, servidor público do estado Alfa, foi eleito prefeito do município Beta. Embora tenha comemorado o fato de ter sido eleito, João tinha dúvidas em relação à sua situação funcional, considerando o cargo de provimento efetivo, olha só, cargo de provimento efetivo que ele ocupa. Acresça-se que Alfa possui um regime próprio de previdência social, e isso não faz a menor relevância para a solução da questão. E Beta não. Após analisar a sistemática constitucional, João concluiu corretamente que essa questão aqui, artigo 38 da sua Constituição. Opa, voltou a funcionar! Êêê! Vamos lá. Qual é a regra aqui? O sujeito é servidor e concorre a um mandato eletivo. O que vai acontecer com ele? 3 hipóteses. Primeira hipótese. Primeira, ele foi eleito a um mandato federal, estadual ou distrital, seja no poder executivo ou no poder legislativo, não importa. O que vai acontecer com ele? Ainda que haja compatibilidade de horários, ainda que haja compatibilidade de horários, não pode acumular. Logo, fica afastado do cargo. Então, o sujeito se candidatou a prefeito e foi eleito. O que vai acontecer com ele? O cara se candidatou, a governador, mandato estadual, e foi eleito. O que vai acontecer com ele? Fica afastado do cargo, cumpre o mandato de governador e depois volta para o cargo. Nesse caso, recebe somente o subsídio do mandato. Não pode optar. Recebe como remuneração somente o subsídio do mandato eletivo. Subsídio é um estipêndio pago em parcela única, na forma do artigo 39, parágrafo 4º da sua Constituição. Todos os membros dos 3 poderes são remunerados por subsídio, que é uma espécie remuneratória
para quem é membro dos 3 poderes, pago em parcela única, tá? Segunda hipótese, o cara se candidatou a prefeito, mandato de prefeito. Tem que voltar lá, peraí. Alguém quer entrar? Permitir. Permitir. Cara, minha internet está muito ruim, meu Deus. Tá travado. Tá muito ruim minha internet. Caraca. Que horror. Não dá. Tem que dar aula em outro lugar. Semana que vem. Não dá pra dar aula aqui, não. Muito ruim. Vamos lá. Compartilhar a tela. Vamos lá. Segunda hipótese, o cara se candidatou a prefeito e foi eleito. O que vai acontecer com ele? Nesse caso, ainda que haja compatibilidade de horários, fica afastado do cargo e opta pela remuneração. O cara escolhe o que ele vai receber. Se ele vai receber o subsídio do prefeito ou se ele vai receber os vencimentos do cargo público. E a terceira hipótese, o cara foi eleito mandato de vereador. O que vai acontecer com ele? Se houver compatibilidade de horários, acumula tudo, as funções e as remunerações. Acumula funções e remunerações. Mas se não houver compatibilidade de horários, repete a regra do prefeito, ou seja, fica afastado do cargo e opta pela remuneração. Olha o que diz. Vamos ler. O artigo 38 da sua Constituição, que responde essa pergunta aí. Aqui. Nossa, tá escuro aqui. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, repete a regra do prefeito. 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Promoção por merecimento não conta todos os outros efeitos legais, contam aposentadoria, exceto promoção por merecimento. Inciso 5º, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Legal? Dito isso, a gente já pode responder a questão aqui. O que vai acontecer, então, com o João, que foi eleito prefeito? Vamos lá, letra A. Pode optar pela remuneração do cargo efetivo, apesar de ser afastado. Certa resposta. Está aqui o nosso gabarito. Nosso gabarito. Letra A. Letra B. Onde é que está o erro? Ficará vinculado ao regime geral de previdência social durante o mandato. Errado. Isso aqui está no artigo, né? Faltou colocar. Artigo 38, o do prefeito é o inciso 2º. Inciso 2º da Constituição. Ficará vinculado, errado. Acabei de ler que ele não fica vinculado. Errado. Artigo 38, inciso 5º da sua Constituição queridíssima. D. C. Deverá se afastar do cargo efetivo, mas o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Todos não. Errado. Artigo 38, inciso 4 da Constituição. Conta para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Aí não conta porque o cara não está exercendo a função, né? Naquele momento ali ele está afastado. Então, não vai contar para efeitos de promoção. Letra D. Continuará vinculado ao regime próprio de previdência? Não. De previdência social do Estado alfa, até que beta crie seu próprio regime? Não. Errado. Artigo 38, inciso 5º da sua Constituição. Errado. Letra E. Pode acumular a remuneração do cargo efetivo? Não, não pode. Do cargo efetivo quando o cargo eletivo, desde que haja compatibilidade de horários. Errado. Não pode. Só o vereador. Artigo 38, inciso 2º da sua Constituição. Não pode. Só quem pode é o vereador se houver compatibilidade de horários. Beleza, beleza? Maravilha, maravilha. Primeira questão feita. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, abre o microfone, por favor, para eu poder responder. Tudo bem? Simbora, vamos lá. Segunda questão. Vou botar ela enquadradinha aqui na nossa tela. Segunda questão. Olha só. Desse ano também, da FGV, ó. O Tribunal de Contas do Estado executou auditoria governamental em todos os seus municípios jurisdicionados, visando verificar a regularidade dos atos de pessoal no que tange à acumulação de cargos públicos
e a remuneração dos agentes. No relatório emitido pelo corpo instrutivo, foi possível observar as seguintes situações. Primeira, a empresa pública do município Alfa, prestadora de serviços de limpeza urbana, empresa pública, portanto, aqui a galera é seletista. Prestadora de serviços de limpeza urbana, possui em seus quadros empregado público que também titulariza cargo estatutário, empregado público que também titulariza cargo estatutário na Secretaria de Turismo da municipalidade. Não, errado, não pode. A Constituição não permite acumular nesse caso. Não pode. A primeira está errada. Não pode acumular nesse caso. Afinal de contas, vamos ver. Número 2. A sociedade de economia mista, então também o cara que também é seletista, o cara também é empregado público do município Beta, tem como chefe do departamento jurídico empregado público que também titulariza na qualidade de servidor estatutário o cargo de procurador municipal. Também não pode. A Constituição não permite acumular nesse caso. Afinal de contas, Renata, quais são os casos em que a Constituição admite a acumulação de cargos? Vamos lá. Artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição fala da acumulação, remunerada, né? Remunerada de cargos públicos. Regra. Qual é a regra? Não pode. Regra. Servidor público pode acumular cargo? Não pode. Regra, não pode. Exceção. Pode em 3 casos. Desde que haja o quê? A famosa compatibilidade de horários. Primeira hipótese. 2 cargos de professor. Segunda hipótese. 2 cargos de médico. Não. Profissional da área de saúde. 2 cargos de profissional da área de saúde. Importante, atenção, com profissão regulamentada. Caiu recentemente cuidador de idoso, que é área de saúde, mas não está regulamentado. E a terceira hipótese, um cargo técnico ou científico e um de professor. Nesses casos aqui, a Constituição vai permitir, excepcionalmente, vai permitir, excepcionalmente, a acumulação. Só nessas 3 hipóteses. Olha, e digo mais, a Constituição estende a proibição de acumular cargos para as estatais. Você não pode ser da Caixa Econômica e do Banco do Brasil ao mesmo tempo, né? Olha o que diz a Constituição. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários
observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, que é o teto remuneratório. A linha A de 2 cargos de professor. A linha B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Inciso 16, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Vou ter que sair daqui para ver quem entrou. Peraí. Tem alguém querendo entrar? Permitir. Fizeram uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ué, não está abrindo o chat. Alguém perguntou alguma coisa? Sim. Lázaro me questiona e é isso aí. O cargo técnico a que se refere essa aula fica gravada no canal, no nosso canal no YouTube. Eu vou mandar depois que a aula acabar, eu vou subir a aula para o canal, depois eu mando o link para vocês. Fica gravado assim, tá? Se for vereador, ele vai acumular, se houver compatibilidade, e o regime vai ser o regime dos agentes políticos, o regime de previdência dos parlamentares, porque é o que ele vai ser naquele momento ali. Tá certo? Só para explicar aqui uma coisa rápida. 2 cargos de professor, 2 cargos de profissional da área de saúde, com profissão regulamentada, 1 cargo técnico ou científico e 1 de professor é o seguinte: cargo técnico não é o nome do cargo, hein? Cargo técnico é aquele cargo que exija do profissional determinada aptidão técnica. Tá certo? Então, para começo de conversa, cargos de nível médio não são cargos técnicos porque não exigem habilidade técnica específica. Ponto. Cargo de nível superior com formação em qualquer área também não é um cargo técnico, porque não exige formação específica. Mas juiz, promotor, defensor, procurador do Estado, procurador do município, delegado de polícia, são cargos técnicos porque exigem uma habilitação, uma formação acadêmica específica em direito. Então, o sujeito é pesquisador da Fiocruz, é um cargo científico. O sujeito é perito da Polícia Federal, é um cargo científico, é um cargo técnico. Percebeu? Então, se vier, a Constituição permite expressamente que o juiz acumule cargo com cargo de professor. Expressamente, não. Porque não fala juiz? É qualquer cargo técnico ou científico, inclusive o de juiz, né? Não. Não. Cargo de nível médio não é cargo técnico, Lázaro. Não pode acumular com 1 de professor. Não pode. Agora, pegando, meus amores, olha para cá. Anota isso. Anota isso. Não estou vendo você anotar. No que toca à acumulação de cargo, como é que fica a questão do teto remuneratório? Que tem um limite máximo de remuneração, né? O teto remuneratório é o limite máximo de remuneração. Está no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Seguinte, isso aí. Existem 2 tetos. Existe o teto geral e o teto especial. O teto geral é para todo mundo, até para quem é agente político. É para todo mundo. Qual é o teto geral? Ministro do STF. Até o ministro do STJ se submete a esse teto, porque o ministro do STJ ele ganha 95%
do que ganha o ministro do STF. Até o STJ está subordinado ao teto. Teto geral para todo mundo. O teto especial ou específico é só para os servidores. Agente político já não está nesse teto. É só para o servidor. E aí o teto específico pode ser o teto federal, municipal e estadual. Teto do serviço público, teto geral para qualquer pessoa, até para ministro do STJ. Qual é o teto geral? Ministro do STF. Até o ministro do STJ está subordinado ao teto geral, porque o ministro do STJ ganha 95% do que ganha o ministro do STF. O teto especial é só para o servidor. Servidor, não entra mais aqui agente político. E aí o teto especial nós temos o federal, estadual e municipal. Teto do serviço público federal. Nenhum servidor público federal pode ganhar mais do que o ministro do STF. Ponto. Teto municipal. Nenhum servidor municipal pode ganhar mais do que o prefeito. É o teto. E o teto estadual? O teto estadual é o chamado subteto. Ele está previsto no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição. Vou repetir. O teto estadual, que é o teu, é o subteto. Ele está previsto no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição. E aí, nesse caso, vai depender de a que poder o servidor público está atrelado. Nenhum servidor público do poder executivo estadual pode ganhar mais do que o governador do estado. Nenhum servidor do poder legislativo estadual pode ganhar mais do que o deputado estadual. Alerge. Não, Constituição Federal. Constituição Federal. Isso. O teto estadual é o subteto, está no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição Federal. Isso aí. Nenhum servidor estadual do Executivo pode ganhar mais do que o governador. Nenhum servidor estadual do Legislativo pode ganhar mais do que o deputado estadual, da LERJ. E nenhum servidor estadual do Judiciário, que é o teu caso, pode ganhar mais do que o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, que ganha 90,25% do que ganha o ministro do STF. 90,25%. É o subteto. Beleza? Artigo 37, parágrafo 12. Para fins do disposto no inciso 11 do caput desse artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Tudo bem? Agora, quem está acumulando cargo, a acumulação levará em consideração cada vínculo isoladamente considerado, e não a soma das duas remunerações. Então, se você é médico, tem 2 vínculos, um federal e um estadual, e em cada um você ganha 25 mil, não é a soma dos dois, porque aí vai ficar acima do teto. Não é a soma dos dois, é cada vínculo isoladamente considerado. E outra coisa, se você é seletista, você só estará subordinado ao teto, diz o STF, se a estatal for dependente do governo
federal, se for em âmbito federal, né? Se a estatal for dependente da administração pública direta, tá travando? Vou repetir. No que toca ao seletista, o teto remuneratório só haverá de ser respeitado se a estatal depender do governo. Se for uma estatal que dependa financeiramente do governo, os seus servidores estão subordinados ao teto. Porém, se for uma estatal independente que não dependa do governo, não está subordinado ao teto. É o exemplo da Petrobras, é o exemplo do BNDES e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Joia? Então, vamos voltar. Eu peço que, se você quiser perguntar, abre o microfone, conversa comigo. Ó, então, aqui, ó. Dito isso, vamos fazer essa questão. Nesse sentido, considerando as acumulações de cargos dos itens 1 e 2, supramencionados, com base nas disposições constitucionais acerca do tema, é correto afirmar que, letra A, são irregulares ambas as acumulações, certo? Isso aqui, tudo que eu estou fazendo, essa correção toda que eu estou fazendo, eu vou mandar para vocês, tá? Lá no grupo. Com todos os comentários, todas as anotações, vou mandar tudo para vocês. Letra A. Letra B. São regulares. Errado. São irregulares. Errado. C. São regulares ambas as acumulações. Errado. São irregulares ambas as acumulações. D. É irregular a acumulação na situação 2, irregular na situação 1. Errado. Ambas são irregulares. É irregular a acumulação na situação 1 e irregular na situação 2. Errado. Ambas são irregulares. Joia, joia, joia. Tranquilinho, né? Bora puxar para baixo esse negócio aqui. Vamos lá. Terceira questão. Vamos em frente. Terceira. Desse ano também, ó. Em razão de aposentadorias e falecimentos de servidores públicos, aposentadorias e falecimentos, portanto, gerou o quê? Vacância, né? Ocupantes do cargo de provimento efetivo de professor, o que colocou em risco a manutenção das aulas no âmbito da rede pública do Estado Alfa para elevado quantitativo de crianças e adolescentes. O referido Em razão de aposentadorias e falecimentos dos servidores públicos ocupantes do cargo de provimento efetivo de professor, o que colocou em risco a manutenção das aulas no âmbito da rede pública do Estado Alfa, para elevado quantitativo de crianças e adolescentes. O referido ente federativo editou Lei Estadual X. Beleza. Lei Estadual. De acordo com esse diploma normativo, foi autorizada a contratação de professores, sem a realização de concurso público. Contratação sem a realização de concurso público, por até 12 meses, temporário, né? Para que fosse assegurada a continuidade das atividades escolares até que fosse realizado o concurso público para a contratação do pessoal necessário ao preenchimento
dos referidos cargos. Considerando os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República, é correto afirmar que a lei estadual X, ela é constitucional ou inconstitucional? Ela é constitucional. Eliminou a letra A. E eu vou te dizer por que ela é constitucional. Eliminou a letra C. Também está errado. E eliminou a letra D. Eu vou te dizer o porquê. Aqui, ó. Artigo 37, inciso 9 da sua Constituição, é o regime especial que trata do servidor temporário. Como a gente falou, é uma exceção à regra do concurso público. Servidor temporário, características. Ele vai estabelecer uma relação contratual com a administração e ele vai assinar um contrato de trabalho por prazo determinado, sem concurso público. Sem concurso público. O que pode haver, de acordo com o STF, é o processo seletivo simplificado, que parece concurso, mas não é. Esse contrato vai ter que definir a função que ele vai exercer, que haverá de ser temporária. Esse sujeito não tem cargo, nem não tem cargo público, nem emprego público. Logo, não é estatutário, nem seletista. Ele tem somente função pública. Beleza? O que justifica a contratação dessas pessoas nesse vínculo precário é uma situação de excepcional interesse público. Beleza? Supremo Tribunal Federal decidiu. Aplica-se a CLT ao regime especial do servidor temporário. Aplica-se a CLT? Regra. Não aplica-se a CLT. Serão aplicadas as regras do contrato temporário. Exceção. Aplica-se a CLT supletivamente ou subsidiariamente no caso de omissão contratual. Se o contrato for omisso, aplica-se a CLT. Exemplo: pagamento de hora extra. O contrato não fala sobre pagamento de hora extra. E o sujeito foi lá e fez a hora extra. Nesse caso, eu aplico a CLT por conta da omissão contratual.
Olha o que diz a Constituição. Vamos lá. Vamos ler a Constituição. Artigo 37, inciso 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, sim, é possível, sim, contratar a pessoa, é possível por um tempo, por um prazo determinado, e uma situação de excepcional interesse público, não há menor problema. Agora, acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou o milho, acabou a pipoca, não há que se falar em equiparação. Beleza? O temporário, ele é regido pela lei. Eita, abriu no crime. Ele é regido pela lei 8745 de 93. Lei 8745 de 93 é a lei do temporário. Beleza, dito isso, então, é totalmente constitucional essa lei estadual. Vamos analisar a B e a B e a E só, né? Letra B, constitucional na medida em que a contratação se destina a suprir uma necessidade temporária, tá certa, a ser suprida em prazo determinado, certo? Artigo 37, inciso 9º da sua Constituição. Aqui está a resposta certa. Por que não é a letra E? Pelo seguinte, constitucional, pois compete a cada ente federativo avaliar as situações em que as funções próprias dos cargos de provimento efetivo devem ser desempenhadas. Errado. Não é por isso. É porque é um vínculo temporário autorizado pela Constituição. Beleza? Segunda questão e terceira questão, letra B. Quarta questão, deixa eu ver. Falta quanto tempo aí, pessoal? Aparece aí para vocês, para fazer o terceiro link. Faltam 13 minutos. 13? Tá. Quando faltar 5 assim, você me fala, por favor? Tá bom. Obrigada, amor. Vamos lá, número 4. Maria ocupa um cargo público na Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia. Por sua vez, Mateus é ocupante de um cargo público em uma autarquia estadual. Mateus. E, por fim, o Lucas é estagiário. Ficou horrível isso. Assim ficou melhor. Lucas é estagiário contratado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que... Tranquilo, né? Maria e Mateus são estatutários, né? Porque são servidores, pois ocupam cargos efetivos. Lucas não é servidor público, mas, segundo o STJ, é equiparado a agente público por ser estagiário. Então, dito isso, vamos lá, letra A. Maria é servidora pública seletista. Não. Errado. Maria estatutária. B. Maria é servidora pública estatutária. Mateus, a seu turno, é servidor seletista. Não. Ele é servidor de uma autarquia, então ele também é servidor estatutário.
C. Maria e Mateus são servidores estatutários. Tudo bem. Por outro lado, Lucas, na qualidade de estagiário, não é considerado agente público. Errado. Para o STJ, é equiparado a agente público para fins, inclusive, de responsabilidade na esfera administrativa. D. Maria e Mateus são servidores seletistas. Errado. Então, chegamos à conclusão que só pode ser a letra E. Maria e Mateus são servidores públicos estatutários. Por sua vez, Lucas, na qualidade de estagiário da Defensoria Pública, é considerado agente público. Tudo bem? Terceira, questão número 4, então, letra E. Simbora que dá para fazer o número 5. Vamos lá. Maria, após regular aprovação em concurso público, Maria passou no concurso. Foi nomeada para ocupar um cargo de provimento efetivo, no quadro de servidores da Defensoria Pública de Rondônia. Um mês depois, foi informada que João, ocupante anterior do cargo e que fora demitido, teve sua demissão invalidada por decisão administrativa. Na situação descrita, é correto afirmar que João deve ser artigo 41, parágrafo 2º da sua Constituição, invalidada por sentença judicial, a demissão será o servidor estável reintegrado. Portanto, reintegração, que é provimento derivado de reingresso, é o retorno do servidor estável que foi indevidamente demitido. Vai ganhar todos os atrasados pelo tempo em que ele ficou na qualidade de demitido. Beleza? O que vai acontecer? Primeira hipótese. Volta o demitido e o cargo dele foi extinto ou declarado desnecessário. O que vai acontecer com ele? Artigo 41, parágrafo 3º da sua Constituição, ele fica em disponibilidade, recebendo vencimentos proporcionais e não integrais ao tempo de serviço e não ao tempo de contribuição. Até ser aproveitado em outro cargo. Pois aproveitamento é o retorno do servidor estável que estava em disponibilidade. Primeira hipótese. Segunda hipótese, volta, o que vai acontecer com o eventual ocupante, se for estável? Volta o demitido, está lá um sujeito ocupando o cargo dele. O eventual ocupante, se for estável, será reconduzido ao cargo
de origem ao cargo de Tá, origem. faltam 5 minutos, tá? Ai, obrigado. Sem direito à indenização. Sem direito à indenização. Terceira hipótese. Se o eventual ocupante não for estável, será exonerado. Faltam 5 minutos? Isso. Será que dá para a gente fazer? Bom, vamos lá. Não, né? A gente tem que explicar isso aqui. Deixa eu voltar. Eu tenho uma dúvida, se puder falar rapidinho. Diga. Esse eventual ocupante seria a pessoa que estava no cargo, né? Sim, exatamente. Que aí ela vai ficar em disponibilidade, é isso? Se for estável. Ah, tá bom. Se não, vai ser exonerada. Deixa eu encerrar essa chamada aqui. Legal. E na volta, vou fazer outro link e na volta a gente explica com mais tranquilidade. Deixa eu encerrar aqui, senão a gente vai cortar. Peraí.